Você já pensou em adotar uma criança? E duas? Foi exatamente isso que a professora Débora, do Departamento de Patologia Básica, fez, conciliando essa vida profissional bem-sucedida com o sonho de ser mãe. Quer saber um pouquinho mais dessa história inspiradora? Acompanhe a partir de agora. Eu sou curitibana, nasci e vivi sempre no Moçunguê, um bairro longe do centro de Curitiba. Antigamente se falava, você está indo para Curitiba porque era tão longe, né? Tudo tão difícil. Meus pais casaram e moraram ali, e é engraçado as histórias que eles contam sobre o Moçunguê, que antigamente nem rua tinha, que cultivava alface no meio da rua. É super engraçado. Hoje um bairro super expoente dentro de Curitiba, super caro, né? Porque tem a Ecoville ali dentro. E minha infância foi toda ali, super livre nas ruas, brincando, caindo em valeta. Era eu e mais 3 irmãos. E quando começou a partir dos 8, 9 anos, daí é já trabalhar em casa, tinha todas as responsabilidades. E trabalhar junto com meus pais. Meus pais tinham uma lavanderia de cortinas, confecção, e nós tínhamos que ajudar ou dentro de casa ou na lavanderia. E como viemos de uma família pobre, de agricultores, sempre foi interessante assim, tem que estudar e tem que estudar. Porque era a única forma com que meus pais, quase que analfabetos, semi-analfabetos, viam que era a possibilidade de melhorar de vida. Então eu sempre tive essa base, estudar, estudar e estudar. Sempre estudei em colégio público, fiz o estadual, colégio que era muito bom, com laboratórios ótimos, e nessa época era obrigatório fazer cursos técnicos, e eu fiz prótese odontológica, me dava bem até nas esculturazinhas para fazer os dentes e tal. Fiz o primeiro vestibular para odontologia porque era sequência, mas como era curso técnico, quase não tínhamos as matérias do ensino fundamental, matemática, português, essas coisas assim. E eu gostava muito de biologia, muito. E no segundo vestibular, aí eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu vou gostar até mais, que é a biologia. E fiz biologia, adorei desde o início, fiz monitorias, fiz trabalhos de iniciação científica, sempre estive trabalhando um pouco na zoologia e um pouco na patologia básica, porque sempre aquela ilusão. Adorava a zoologia, adorava essa parte da biologia, mas a concorrência para o trabalho era muito grande. E como eu fui educada que 2 áreas importantes que nunca iriam faltar emprego, que era ou a saúde ou a alimentação. Eu tentei unir os 2 e aí já comecei a trabalhar com parasitologia, com o doutor Enio, com a professora Rosângela Bassi, e aí naturalmente entrei no mestrado, daí eu entrei na entomologia, que eu trabalhei com entomologia médica, trabalhei com barbeiros, então que transmite a doença de Chagas. Quando terminei o mestrado, entrei na Universidade de Ponta Grossa, fiquei trabalhando lá como professora substituta, passei no concurso e comecei a dar aula como professora substituta aqui em Curitiba também. E quando eu consegui ser efetivada lá, eu passei na efetivação aqui. Daí eu optei, claro, que por aqui. E comecei minha carreira sempre, desde quando eu era professora substituta, eu comecei a trabalhar junto com o Unimad, que é o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, e nós fazíamos trabalho no litoral com comunidades pobres. Então ligava a parasitologia com esses trabalhos comunitários. Na época não tinha internet, não tinha facilidade de telefones celulares. Para nos comunicarmos que nós iríamos para as ilhas, nós ligávamos para a emissora de rádio de Paranaguá e eles avisavam que nós iríamos através do rádio e nos chamavam. E aí o pessoal da turma do Ascaris está indo para a Ilha de Amparo, a Ilha de Piaçaguera, era a forma com que a gente se comunicava. Então hoje parece estranho nós falarmos isso com todo mundo com celular, até com Facebook, com as mídias sociais, mas antigamente não tinha essa facilidade de nós nos comunicarmos. Veja, e não faz muito tempo, é 23 anos atrás. E eu ia com uma leva de alunos de medicina, foi bastante interessante, tivemos resultados excelentes. Tanto que agora, depois de 23 anos, nós estamos voltando a trabalhar em várias ilhas iguais. Então, ainda eles lembram do projeto.
Então, durante o meu percurso aqui na universidade, eu sempre estava trabalhando um pouco com pesquisa, o ensino, que eu sempre adorei, e sempre ligado com a extensão. A extensão sempre fomentava assuntos para as minhas pesquisas e para a minha sala de aula. Às vezes era difícil de dar aula, porque os alunos sempre perguntavam muito assim: professora, mas lá em tal comunidade, como é que é? Professora, e como é que as pessoas se relacionam com esse parasita? Como é que eles veem? Então, minhas aulas sempre foram muito pautadas nos projetos de extensão. Isso era muito legal. Era, não é, porque continua. E eu saí para fazer o doutorado muito tempo depois. Eu saí só em 2002, então larguei por um tempo os projetos de extensão. Fui fazer o meu doutorado na Espanha, fiquei 4 anos em Valência. E quando eu voltei, já comecei novamente, retomei com os projetos de extensão. Aí não fui diretamente para o litoral, mas trabalhava em Almirante Tamandaré, Campo Largo e algumas cidades ao redor. Esses trabalhos de extensão geraram teses de mestrado e está gerando duas teses de doutorado agora. Então, está completamente alicerçado com pesquisa, extensão, e isso gera formação para os alunos também. E é interessante que os alunos, eles saem da graduação, quando fazem extensão, de uma forma muito mais humana e entendendo como levar o conhecimento teórico para a população. Então, dos pontos interessantes, né, desses trabalhos de extensão é que necessitamos que a comunidade nos diga o que ela quer trabalhar. Não é somente a universidade chega lá, vocês precisam trabalhar nisso, precisam melhorar nisso. Então, nós sempre temos que escutar a comunidade, ver a demanda da comunidade. E quando estávamos trabalhando diversas vezes, sempre falavam: e os piolhos? Claro, é dentro da parasitologia, mas quando que vocês vão começar a trabalhar com os piolhos? Porque é incrível que é uma doença que está citado na Bíblia, que é milhões de anos atrás, e ainda é um problema muito grave. E a partir daí, então, começamos a trabalhar com a pediculose, com piolho. Então, nós começamos a trabalhar em Almirante Tamandaré com os piolhos, e foi interessante porque na primeira vez que nós fomos para uma escola, nós vimos que os meninos tinham a mesma quantidade a proporção era a mesma de meninas com piolho. Só que na escola diziam: não, os meninos não têm. É que os meninos passam a máquina, já não tem tanto problema, mas claro que ela está passando também entre os meninos. Então, nós inventamos uma metodologia de fazer isso, que foi fazer uma aspiração. Então, nós adaptamos um aspirador comercial, colocamos um filtro e passamos no cabelo da criança. Normalmente a gente coloca uma touquinha de TNT, coloca alguma substância natural que deixa o piolho um pouquinho mais zonzo e vamos passando o aspirador. Claro, aquele ruído assusta as crianças, mas a gente colou um monte de figurinhas no aspirador e a gente fala que é a máquina do poder. É super divertido, que daí os meninos vão lá, que querem o Batman, querem o Homem-Aranha, as meninas querem Cinderela, ficam apertando e a gente fala que aquilo, a máquina do poder, na verdade, ele está aspirando, mas ele está colocando o poder. E as crianças saem dali se achando a Cinderela, se achando o Spider-Man. É super divertido e eles contribuem bastante. E aí a gente leva gel e penduricalhos para as meninas, e para os meninos saem com o cabelo todo diferente, eles adoram. Então é uma coisa interessante, e disso resultou num trabalho de doutorado que nós estamos orientando, tentando ver qual é a suscetibilidade, porque algumas crianças têm mais pediculose do que a outra. E é bem interessante, tá? O ano que vem já termina a tese de doutorado. Então, novamente, aliando pesquisa, ensino e extensão. Durante toda essa trajetória de profissional, sempre surgiu aquela vontade de ser mãe, mas nunca me aflorou a vontade de ser mãe biológica. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, de educar. E com isso, quando eu voltei do doutorado, eu voltei agora, não tenho mais razão para adiar. Eu sempre tive essa vontade da adoção. E aí entrei com os processos na vara da infância, que fazem entrevista, fazem pesquisa, a gente tem que entregar um monte de papel, faz cursos de adoção, fiz 2 cursos, e aí a gente fica aguardando.
E mudou um pouco a lei da adoção, em que ficou um pouco mais ágil. Em 2010, me chamaram perguntando se eu ainda tinha interesse, se eu poderia adotar irmãos. Eu falei que sim, mas na minha cabeça viria provavelmente uma menina, um menino, de idades diferentes. E na verdade eu fui agraciada com 2 meninas idênticas, a Luana e a Mariana, que na época elas tinham 3 anos e 3 meses. E agora já vamos fazer o 6º aniversário de família, que nós comemoramos aniversário de família, aniversário delas e aniversário de família. E elas estão bem, estão crescendo, estão saudáveis. E na época todo mundo falava, que loucura, você não vai conseguir, solteira, com 2 crianças. E realmente não foi fácil, mas se dá um jeito. Mas hoje em dia minha vida cultural vai muito melhor, porque conheço todas as atividades infantis. Todos os cinemas, todos os teatros, todas as bibliotecas, tudo que é relacionado ao mundo infantil. E está sendo ótimo para mim. Então, minha vida melhorou bastante. A minha capacidade, que eu não imaginava, minha capacidade de amar fosse tão grande. Escuto muitas vezes que, porque vou esperar ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira. E eu falo, se quer ser mãe, se quer ser pai, não tem problema. Dá para ser, sim, dá para adotar 1, 2, ou dá para fazer uma produção independente. Indico a todos que tiverem vontade de adotar. Claro que, como qualquer maternidade, qualquer paternidade tem problemas, mas se enfrenta e se consegue, e o grau de felicidade só aumenta. Então, aí estou fechando essa vida acadêmica daqui a alguns anos, com a maternidade, com a minha vida afetiva, com as minhas viagens que continuam, e dá para continuar a vida normal. Além da biologia, uma das coisas que eu sempre adorei muito foi viajar. Comecei a viajar mais tarde, claro que eu vim de uma família que não tinha condições financeiras, e a partir dos 30 anos comecei a viajar muito, conheci muitos países, daí fui morar na Europa, conheci vários continentes e várias cidades. Uma das minhas preocupações com a maternidade foi, e agora? Agora eu vou parar. Realmente no primeiro ano eu parei, mas daí eu já me adaptei às minhas viagens, fiz uma viagem ao Nordeste com as minhas filhas, e a partir de então nós já fizemos 2 viagens para o exterior. Em 5 anos eu fiz 5 viagens para o exterior. E eu acho que deu para adaptar. 2 delas, elas fomos juntos para um congresso internacional de pediculose, de piolhos nos Estados Unidos, elas foram juntos. Eu acho engraçado também as pessoas falam assim, quando eu tiver dinheiro. Não, quiser ir viajar, consegue viajar com pouco dinheiro, economiza 200, 300 reais por mês, 100 reais por mês, aí você vai adaptar a viagem de acordo com o que pode. Já fui fazer viagens até internacionais em albergue da juventude, já fui em grande estilo, em hotéis 5 estrelas, com guias particulares. Então eu sempre quis viajar muito para o exterior, porque pensava assim, quando eu tiver mais velhinha, vai ser mais fácil viajar pelo Brasil, né? Então tem vários lugares do Brasil que eu não conheço ainda, mas eu sei, eu vou viajar. Então eu já fiz assim várias viagens bem longe, e agora quando eu estiver bem mais velha, uns 80, 90 anos, quero viajar mais para quê? Por enquanto, viajar para os outros lugares. O ideal é fazer o que gosta. Eu falo para os meus alunos, para os meus familiares, para os meus sobrinhos, enfim, que trabalhar no que a gente gosta é difícil. Não é fácil. Por mais que a gente goste, vai ter altos e baixos. Trabalhar no que a gente não gosta é fatal. Então, a gente tem que fazer exatamente o que a gente gosta. Só que, isso não sou eu, são os estudiosos, psiquiatras que falam, a gente tem que dividir a vida. 30% no profissional, 30% no pessoal e 33% na vida social. Então, qualquer desequilíbrio nisso vai estar mal. Então, a gente tem que conciliar a vida profissional, dá para publicar, dá para orientar, dá para fazer extensão, dar uma ótima aula, estar se reinventando como professor a cada semestre. Aí vai ter que ter o teu espaço de você cuidar de si e vai ter que ter o tempo de cuidar de familiares, dos amigos. Muitas vezes as pessoas não têm a família aqui em Curitiba, mas a gente tem que cuidar dos amigos. Para saber tudo o que acontece no setor de ciências biológicas, acesse o nosso site e curta a nossa página. Até mais!